Estou bem feliz de estar aqui com vocês e bem feliz de ter essa oportunidade de estar dividindo com vocês a palavra de Deus. Como o universo começou? Como o universo começou? Essa é uma pergunta que a gente pode dizer que é uma das perguntas mais antigas das civilizações. Existiram e existem diversas ideias, teorias e sugestões, mas não importa qual é a teoria, qual é a ideia ou a sugestão. No final, tudo se divide em dois grupos. Um grupo é aquele que acredita que o universo teve o seu princípio com o envolvimento de Deus. Deus criou, Deus interveio, e de alguma forma Deus participou da criação do universo. O outro grupo é aquele grupo que acredita que tudo veio por acaso. Eles excluem totalmente a participação de Deus. Pode ser que cada ideia tenha um pouquinho de detalhe diferente, mas no final tudo se divide em dois. Ou Deus teve a intervenção, ou Deus não interviu em nada. Dependendo de como a pessoa aceita uma dessas duas ideias, ela vai ter uma resposta diferente para as 4 perguntas mais importantes que existem na vida de um ser humano. Cada um de nós temos 4 perguntas que são as perguntas mais importantes da nossa vida, que é: quem eu sou? Da onde eu vim? O que eu faço aqui? E para onde eu vou? Todo ser humano tem que fazer essas 4 perguntas para si mesmo. Se você acredita que Deus é o Criador, então você pergunta para você: quem é você? Você fala que você é o fruto do amor de Deus. Amém? Mas se você não acredita que Deus criou tudo, eu pergunto para você: quem é você? Você é simplesmente um grãozinho na areia navegando nesse imenso universo. Se eu pergunto para você: de onde você veio? Eu vim das mãos. Das mãos, eu tenho a digital de Deus no meu corpo. Amém? De contrapartida, se você não acredita em Deus, você veio da onde? Você simplesmente é um fruto de uma evolução onde o mais forte domina o mais fraco. O que você está fazendo aqui? Nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar não é aqui, mas nós estamos aqui porque os nossos pais foram sequestrados. E por isso que a gente vive num mundo que a gente não se agrada. E se você pergunta para um ateu: o que você está fazendo aqui? Ele está aqui por uma casualidade. Uma casualidade. E a última pergunta é: para onde você vai? Para onde vai um ateu? Ele, depois que viveu, vai para o pó da terra e acabou a sua história. Mas nós que acreditamos que Deus criou tudo, quando eu pergunto para onde você vai, você tem um sorriso no rosto, porque você tem a esperança de ir um dia para a mansão celestial. Porque lá é a nossa pátria, amém? Aqui é só de passagem. E essa é a diferença grande. A gente tem a inspiração, nós temos a esperança de um dia sairmos desse mundo que não presta e irmos viver no paraíso junto com Deus. Amém? Então é basicamente sobre essa questão que a gente vai estar abordando. A informação que eu tenho para passar para vocês é um mar de informações, é muito extenso. Vocês sabem desse assunto que é bem grande. E eu dividi o que eu tenho para falar para vocês em 3 partes. A primeira parte é como que as pessoas, a população, eles lidavam com esse conflito das duas teses, das duas teorias: a criação a partir de Deus ou a criação sem Deus. Então, a primeira parte é como eles lidavam com isso antes de Jesus. Antes de Jesus, como as pessoas viam essas duas teorias. Essa é a primeira parte. A segunda parte é como as pessoas viam o conflito dessas duas teorias depois de Jesus. Segunda parte. E a terceira parte é a relevância. O que isso influi na nossa vida hoje? O que influencia na nossa vida nesse momento? Você está sentado aqui na igreja, nesse instante, me ouvindo, ou na internet. O que esse assunto, esse conflito tem a ver com a nossa vida nos dias de hoje? Por que isso influencia nos dias de hoje?
Para começar, vamos começar do início. Amém? Vamos para o primeiro slide. Eu não sei se eu aponto para cá ou é para cá. Para cima? Aperta o número 2. Ok. Muito bem. Vamos começar pelo início. Antes de nós começarmos a ler a palavra de Deus, apesar de estar ali no PowerPoint, é a palavra de Deus. Eu queria convidar vocês a fecharem os olhos para a gente conversar um pouco com Deus. Querido Deus, Criador de tudo e de todos. Estamos aqui nesse momento, ó Pai, para ouvir a sua voz. O Senhor sabe da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas lutas, mas o Senhor sabe que nós escolhemos estar aqui na sua casa de oração para, acima de tudo, louvar e engrandecer o teu nome. Estamos aqui para escutar a sua voz e pedir que o Senhor fale conosco, que nesse momento, ó Pai, teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, dar entendimento para cada um de nós, para que a gente possa entender a sua palavra. Nos ilumine, nos guarde, pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Olha, eu não sei aqui. Eu vou usar bastante PowerPoint. Eu não sei se vocês conseguem ler ali. Se vocês quiserem descer e assistir dali para cá, fique à vontade, vocês. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Desde quando eu era criança, sempre quando se falava no aspecto de criação, na minha cabeça vinha Deus interagindo já com a terra, Deus formando a terra. Como se a terra estivesse no espaço e o espaço já estivesse pronto, né? Como se a terra fosse aqui o púlpito e cada um de nós fôssemos uma estrela, um planeta. Então, quando falava da criação, aparecia Deus trabalhando na terra. Dificilmente na minha cabeça eu visualizava o que tinha acontecido antes disso. Não sei se com vocês era ou é assim. Mas antes desse evento de Deus estar criando e intervindo na criação da terra, na formação da terra, esses dois versos que aparecem são de muitíssima importância. E às vezes a gente passa por cima e isso dá toda a diferença para a gente ter base do jeito que a gente acredita. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aperta o número 2. Ok, vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando fala criou, é assim, nós, os seres humanos criam as coisas, né? O homem cria o computador, o homem cria um púlpito, o homem cria a igreja, cria a cadeira, o homem cria as coisas. Existem algumas informações que estavam na cabeça do autor, que ele imaginava de um jeito, e que nós, por questão de tradução ou de cultura, não entendemos exatamente do jeito que ele entendia quando ele escreveu. E vocês vão entender isso agora. Estou falando para vocês que nós, seres humanos, criamos tudo. Esse verbo de criar tudo, em hebraico, é assar. Então, quando um hebreu daquela época falava que um ser humano tinha criado uma coisa, ele tinha assado as coisas, né? Tinha criado. Então, o homem assar isso daqui, o homem assar o banco, o homem assar a igreja. Era assim que eles falavam. Esse verbo do homem, quando a gente faz, é assar. Mas quando é de Deus, o verbo é outro. O verbo é bará. Então, quando fala Berish bara Elohim, aqui está falando assim, somente Deus cria. Esse verbo bará é um atributo exclusivo de Deus. Ninguém bará nada. Entendeu? Só Deus bará as coisas. Então, quando ele fala assim, no princípio Deus criou, ele está falando que só Deus pode criar o universo. Só Deus pode ter criado as coisas. Outro detalhe interessante.
o universo ele é constituído de 3 elementos básicos e essenciais, que é o tempo, o espaço e a matéria. Sem um desses 3 elementos, a gente não constitui o universo. A gente precisa ter o tempo, o espaço e a matéria. Vou explicar para vocês. Se você tem a matéria, que são as coisas sólidas, mas você não tem o espaço, você não tem onde colocar a matéria. Onde você vai pôr a matéria? Você precisa ter a matéria e o espaço. Se você tem a matéria e o espaço, mas você não tem um tempo, você não tem aonde começar a colocar aquilo. Então você precisa ter a matéria, o espaço e o tempo juntos para você constituir o universo. Então, olha, presta atenção, gente. No princípio, tempo. Porque existe um princípio, então o princípio ele é baseado no tempo. Criou Deus os céus, o espaço. E a terra, a matéria. Gente, aula de ciência no primeiro verso da Bíblia. O tempo, o espaço e a matéria. A Bíblia já começa mostrando para a gente, dando uma aula de ciência. Bom, outra coisa que eu expliquei para vocês. Só Deus bará as coisas. Por isso que fala esse ex nihilo, que é do nada. Quando fala bará, está falando que é do nada, do nada. Diz uma ilustração que os cientistas evoluíram tanto nas suas pesquisas que eles conseguiram concluir a forma de como criar um ser humano. E eles conseguiram marcar uma audiência com Deus e falar assim, a criação do ser humano não é exclusividade sua. Nós, cientistas, podemos criar o ser humano também. Eu falei assim, vocês conseguem criar o ser humano? Eu falei assim, a gente pode criar o ser humano também. Então eles falaram, vamos fazer uma audiência e mostrar para todo mundo que você faz, a gente também faz. E Deus então falou, vamos fazer isso. Aí chegou no dia, falou assim, Deus falou, vocês falaram que vocês conseguem criar o ser humano? Então vocês começam a criar. Ele falou assim, então pera lá. Aí eles começaram a pegar a terra e tudo. Aí Deus falou, pera lá. Se vocês querem criar, vocês têm que criar a sua própria terra. Porque a terra quem criou fui eu. Não é? Quando fala que Deus criou do nada, não existia nada pré-existente para Deus criar as coisas. Ele criou do nada. Não existia nada e Deus criou. É assim que é. Assim que os judeus entendiam naquela época. É assim que eles entendiam. Por isso que vem esse ex nihilo, que é do nada. Ops. Volta. Ok, volta. Outra coisa. Esses céus e terra. Você sabe que quanto mais a gente avança na história, novas palavras vão aparecendo que as pessoas antigamente não usavam. Por exemplo, se a gente voltar 30 anos, ninguém sabia o que significaria Google, ou iPhone, ou iPad. Quanto mais voltamos no tempo, menos palavras eles têm no vocabulário deles. E na época da Bíblia, eles não tinham muitas palavras que nós usamos hoje. Não tinha avião, não tinha trem, e também não tinha a palavra universo. A palavra universo é uma palavra relativamente nova na história da humanidade. Eles não tinham essa palavra universo, mas eles tinham a noção da amplitude do espaço. Tanto que o livro de Jó é bem claro falando sobre isso. Quando você lê o livro de Jó lá no finalzinho, e Deus falando da formação do universo, eles tinham a noção, mas eles não tinham a palavra universo. Então, como eles não tinham a palavra universo, o que eles falavam no lugar disso? Eles falavam céus e terra. Então, quando você lê um texto, você observando o contexto, e quando o texto falava céus e terra, na cabeça do hebreu na época, eles entendiam que está falando do universo. Tanto que no livro de Salmos, eles falam bastante, o livro de Salmos tem bastante texto que fala sobre isso, céus e terra. Se você pensa do jeito que eu estou falando, fala assim, sois benditos do Senhor que fez o universo. É isso que ele está querendo dizer. Porque eles não tinham a palavra universo naquela época. Esse outro aqui, esse daqui é incrível, gente, olha só. O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Olha só. Eu estou aqui com vocês, a gente está no mesmo nível. Eu não preciso me inclinar para ver vocês, apesar de que vocês estão num nível um pouquinho mais baixo, mas se eu venho aqui, eu não preciso me inclinar para ver vocês. Nós estamos no mesmo nível aqui. Deus está no paraíso, no céu, no paraíso, Ele está lá vendo os anjos no mesmo nível. Então, se Deus quer ver aqui a terra, o que Deus tem que fazer? Deus tem que se inclinar para ver a terra, certo? Então, ele não está falando do céu, o paraíso. Ele está falando do céu, a terra. Ou, em outras palavras, ele está falando do universo.
Se a gente pensa que nesse texto Deus está se inclinando para ver o nosso céu e a nossa terra, a gente está diminuindo o tamanho de Deus. Porque quando ele fala que Deus se inclina para ver o universo, Deus está fora do universo. E ele se abaixa para ver o universo. Ele vê como se o universo inteiro fosse como um aquário para Deus. A dimensão de Deus não é a mesma dimensão do nosso universo. Ele está em um outro céu. É por isso que Deus vê o fim desde o princípio. Quando você está vendo um aquário, você está vendo um peixe. O peixe ele está andando, ele vê as coisas de forma linear. Ele vê as coisas que acontecem com ele. Mas você que está vendo o aquário, você vê as coisas de forma panorâmica, porque você está fora do aquário. Não é isso? Então, se tem uma conchinha, e a conchinha está soltando bolha de ar, você está vendo isso acontecer. Então, você consegue calcular que com a velocidade do peixe, a bolha de ar vai pegar o peixe na hora que ele passar aqui. Mas o peixe não está vendo isso, porque ele está vendo de forma linear. Então, você já sabe o que vai acontecer com o peixe antes daquilo acontecer. Para o peixe é uma surpresa, mas você já tinha antecipado. E é assim que Deus nos vê. Ele vê as coisas de forma panorâmica. Por isso que o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. São muitas coisas que tem para falar, mas não dá para a gente ficar gastando muito tempo aqui. Vamos lá. Agora, para ficar mais fácil, agora vocês vão ver como vai dar uma diferença na interpretação do texto. Vamos lá. Se a gente lê do jeito que eles entendiam, então vai ficar assim. No princípio, só Deus pode criar. No princípio, criou Deus o universo. E quando Deus criou o universo, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Entenderam como ficou um pouco diferente para vocês? Então imagina assim, Deus cria o universo. No momento que Deus cria o universo, a terra estava sem forma e vazia. Então Deus vai e começa a trabalhar na criação da terra, na formação da terra. O que eu estou falando para vocês não é novo. Isso daí, se vocês estudarem em teologia, isso daí eles explicam bem desse jeito. Então é assim, Deus cria tudo, e então ele começa a formação da terra. Isso era um conflito entre as outras pessoas, porque já na época dos povos da Mesopotâmia, eles não acreditavam desse jeito. Eles acreditavam que o sol, vocês veem, o sol, ou aqui no Egito também, eles eram astros que regiam a terra, porque quando eles viam que o sol regia uma influência na terra, eles achavam que o sol era um tipo de uma divindade. Por isso que eles faziam sacrifícios para o sol, para que o sol pudesse ser simpático com a humanidade. E é por isso que começou a adoração ao sol. E aí havia esse conflito de informação entre o povo de Deus e o povo que não era de Deus. Porque eles achavam que a matéria sempre existiu. Mesmo os filósofos Platão e Aristóteles, que vieram um pouquinho mais para cá no tempo, na época da Grécia, eles falavam que a matéria ela era necessária, não criada e ela era eterna. Deus, no caso, ele podia ter sido o responsável pela organização, mas não que Deus tinha criado as coisas. Isso era o que eles acreditavam. Então, isso já era o conflito das duas teorias, de que Deus havia criado tudo do nada, ou que as coisas já existiam e Deus não criou nada, Deus foi o responsável pela organização. E esse era o conflito que tinha já antes da vinda de Jesus, lá no Antigo Testamento. Entenderam? Ok. Quando Jesus veio, esse raciocínio de que Deus tinha criado tudo do nada, o povo de Israel ainda tinha, o povo judeu tinha. Fala assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando diz todas as coisas, são todas as coisas. Quando um grego falava que a matéria era eterna, o judeu falava não era eterna, porque Deus criou inclusive a matéria. Então, ainda nessa época de Jesus, ainda tinha esse conflito. E em Hebreus ainda é mais claro, que fala, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ou seja, tudo veio do nada. Ninguém via nada e Deus criou tudo. Era assim que eles acreditavam. Aí,
Bom, aqui começa a segunda parte. Nós terminamos a primeira parte, vamos entrar na segunda parte. Quando houve a popularização do cristianismo, que aí Constantino se converteu e começou a trazer as coisas, quero que vocês prestem atenção nessa data aqui, olha, 313, não esqueça. Ele começou a importar para dentro da igreja muitas das teorias pagãs. E entre essas teorias pagãs, ele importou a ideia da matéria eterna. Nessa época, a igreja começou a publicar ou a pregar que a matéria era eterna, que era contrário com o que os judeus falavam. E aí começou a gerar uma influência grande em toda a terra, né? Onde eles dominavam, eles impunham as doutrinas dele. Foi 313 que começou com Constantino. Esse cara que chama Al-Ghazali, ele foi muçulmano, não tinha influência da igreja de Roma. Ele dessa época de 1058 até 1111. Na época dele, essa ideia de que o mundo, a matéria era eterna, começou a fazer influência entre os próprios muçulmanos. E você sabe que os muçulmanos acreditam na criação da mesma forma que os judeus acreditavam. E ele então ficou preocupado com essa influência, e aí então ele resolveu escrever um livro bem modesto. O nome do livro é A Incoerência dos Filósofos. Então imagine vocês que ele pegou a ideia dos filósofos e chegou à conclusão de que os filósofos estavam sendo incoerentes. Antes de eu explicar o que ele falava, eu preciso fazer uma pequena introdução aqui para vocês entenderem, porque pode parecer complicado, mas não é complicado. Ele explica basicamente o seguinte: toda a proposta, ela precisa ser compatível com a realidade do nosso universo. Então, nenhuma proposta, tanto os elementos quanto o resultado, tem que ser compatível com a nossa realidade. Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender. Se eu falo para vocês assim: ontem à noite, eu te liguei. Isso é compatível com a nossa realidade? É, eu podia ter te ligado. Agora você fala assim: ontem à noite eu vou te ligar. É compatível com a nossa realidade? Não é compatível. Então o que você faz? Você ignora toda a problemática. Se eu falo para você assim: amanhã de manhã eu te liguei. É compatível com a nossa realidade? Então você esquece. Porque não é compatível. É só se for uma pessoa doida, né? Imagine vocês, tá na escola, tem lá uma menininha bonita passando, e aí um rapaz galã, a menina está falando assim: ô, me dá o seu telefone que ontem à noite eu vou te ligar. Ela vai dar o telefone para um cara desse? Não vai dar, porque está doido. Então, você ignora toda a problemática. Entenderam? Dos números. Se eu falo para vocês, 2 mais 2 é igual a 5, isso é compatível ou não é compatível? É ou não é? Sim ou não? Não. Então a gente ignora. Ok? Se eu falo para vocês, 100 menos 50 igual a 50. É compatível ou não? É. Então, esse fica, né? Esse fica. Se eu falo infinito, se eu tenho infinito, menos 100 é igual a quanto? Infinito menos 100 igual a? Infinito? Igual a infinito? Sim ou não? É igual a infinito. Infinito menos 100 é igual a infinito. Agora a pergunta é compatível ou não é compatível? Agora ficou complicado, né? Então, ao invés de a gente jogar para cá ou para cá, a gente vai por aqui em cima. Ok? Presta atenção. Presta atenção. Agora vai começar... Presta atenção agora que vocês vão entender. Infinito menos metade de infinito é igual a infinito. É compatível ou não é compatível? Compatível, né? Mas vamos guardar aqui. Infinito menos infinito é igual a 0 ou igual a infinito? Vocês estão entendendo? O que ele está falando é o seguinte: quando se trata da questão de infinito, então as coisas começam a ficar complicadas, porque o infinito não faz parte da nossa realidade. O infinito é apenas uma questão conceitual. E agora que vai começar a ficar legal. Presta atenção. Ele diz assim: tudo que começa a existir tem uma causa para o seu início. Agora,
O mundo é algo que começou a existir. Portanto, isso possui uma causa. Se você não entendeu tudo isso aí, vai ficar mais fácil de entender agora. Tudo que eu disse para vocês se resume nesses 3 pontos. Tudo que começa a existir tem uma causa. Um ponto. O universo começou a existir. Segundo ponto. Portanto, o universo possui uma causa. Fácil de entender? Não ficou dúvida, né? Ok. Lembre-se da questão do infinito, que agora a gente vai falar sobre isso. O infinito é apenas uma informação conceitual, porque ninguém viu o número. A gente nem consegue ver o número. Nós vemos a grafia que representa uma unidade. Se eu tenho um púlpito, aí você escreve o número 1. Mas ninguém está vendo o número 1. Não é igual a areia do mar. A areia do mar, a gente vê a areia do mar. Se a gente colocar a areia do mar numa ampulheta, aqui é uma ampulheta. Se a gente pegar todas as areias de todas as praias e colocar numa ampulheta, um dia ela vai acabar. Mas os números não acabam. Os números são infinitos. Mas a gente não vê o número. Então ele explica que a questão do infinito é só uma questão conceitual. E ele começa a explicar essa questão. Eu vou pedir licença para os homens que nessa ilustração eu vou favorecer as mulheres. E vocês vão gostar. Me acompanhem nesse raciocínio. Mulheres, imagine que vocês ganharam um guarda-roupa especial, onde ele tem um número infinito de roupas. Quem gostou? Oh, imagina, né? Imagina, você tem um guarda-roupa com um número infinito de roupas. E o melhor ainda, agora você tem um controle remoto bem simples. Tem só aí 6 botões, não tem complicação, você só vai para frente e para trás. Quando você aperta o botão que vai para frente, aí esse gabinete aqui que vocês estão vendo aqui, ele muda inteiro, né? Esse compartimento, ele sai, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Aí imagina que você tem um guarda-roupa com um número infinito de roupas, ok? Sei lá, usa todo dia uma roupa diferente, mas aí você vê uma roupa que você quis dar para alguém. Aí você, eu gostei dessa roupa, tem a cara da fulana, eu vou dar para ela. Aí você vai lá e tira aquela roupa daquele compartimento e vai para sua amiga e fala assim, olha, isso aqui eu achei a sua cara, eu vou dar para você. Aí eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Ela tinha um número infinito de roupas e tirou uma roupa e deu. Então, infinito menos 1 é igual a... Quantas roupas ela ficou? Ela ficou com um número infinito de roupas. Aí você, uau, eu ainda tenho tudo isso. Imagina você com um guarda-roupa com um infinito número de roupas. Aí eu falo assim, não, eu vou fazer uma caridade, uma doação generosa lá para o departamento de assistência social, né? Aí vai lá falar com a Aninha, fala assim, Aninha, esvazia lá a sua sala lá, que eu vou encher a sua sala, eu vou te dar 100 peças de roupas novas, cheirando novo, né? E é tudo completo, todos os atributos, né? Chapéu, cachecol, colete, sapato, meia, tudo. Você tinha lá infinitos, pegou 100, traz aqui e entrega tudo para a Ana. Aí então te pergunto de novo, você tinha um número infinito menos 100. Com quantos você ficou? Com quanto? Infinito. Infinito ainda. Aí o seu marido fala assim, pronto, resolveu o nosso problema. Agora a gente fica rico. Fica rico por quê? A gente vai começar a vender roupa. Vender? Você quer acabar com as minhas roupas? Né? Você quer acabar com as minhas... Mas não, a gente vai... Não tem roupa suficiente nem para mim, você vai querer vender? Né? Aí você, então vamos fazer o seguinte, você tem um número infinito de roupas, não tem? Tem. Cada gabinete tem um número. Essa aqui é o número 1, depois vai para lá o número 2, o número 3, o número 4. A gente faz o seguinte, o marido fala, você fica com as roupas do gabinete ímpar e eu pego as do gabinete par. Tudo que for par eu tiro e monto a loja. E você fica com os gabinetes de número ímpar para você. Então você tem infinito dividido por 2. Ela fica com o número infinito e ele com o número infinito. Infinito menos infinito igual a? Infinito menos infinito igual a? Infinito. Vocês estão vendo como que é conflitante? E é por isso que ele começa a falar que o conceito do infinito não é real. Porque começa a gerar conflito. Então, quando começa a gerar conflito, o que a gente faz? Ignora. Entendeu?
Desculpe, minhas senhoras, mas o guarda-roupa a gente precisa ignorar também, porque não é compatível com a nossa realidade, não é compatível. Então, a partir desse ponto, ele explica o seguinte: se nós começarmos, presta atenção agora, se nós começarmos a contar os eventos do passado, que os eventos do passado seja de ordem infinita, isso é impossível. Porque imagine, você volta no tempo, um dia, um ano, 3 anos, milhões de anos e infinito número de anos. Então não dá para a gente voltar eventos no passado de forma infinita, porque o infinito não faz parte com a realidade do nosso universo. Então não tem como você falar que a matéria é eterna, porque o infinito não faz parte da nossa realidade, do nosso universo. Entenderam? Essa era a questão que ele apresentava. Mas na época que ele apresentou essa questão, muita gente não quis comprar essa ideia, porque o que estava dominando era a ideia de que o universo era infinito, e ele falava que o universo era finito. E foi assim essa briga. Bom, ele viveu em 1100, né? Morreu em 1101. Olha o que aconteceu. Quase 1000 anos depois, em 1929, o Edwin Hubble, ele fez uma descoberta fantástica. Ele descobriu que o universo está em expansão. Aí você diz, Hamilton, agora está complicando cada vez mais, né? Não vai ficar difícil de entender. Ele reparou o seguinte: cada pontinho que a gente vê ali não é uma estrela, é uma galáxia. Ele começou a reparar que a distância entre as galáxias, elas iam aumentando com o passar do tempo. Então, isso significa que o universo inteiro está em expansão. A distância entre uma galáxia e a outra, hoje, não é a mesma distância que elas foram antes, ou que elas vão ser depois. Então, todo o universo está em expansão. E quando ele fez essa descoberta, foi uma evolução na época, principalmente na área da astronomia. O que eles concluíram? Que com o passar do tempo, se as galáxias estão aumentando, isso significa que se você retroceder no tempo, as galáxias estavam cada vez mais juntas. Então vai voltando no tempo, elas estão mais juntas, 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 até que toda a matéria do universo se coincide em um único ponto. Esse é o começo. E para que isso comece, o que precisou acontecer? Um Big Bang. E é daí que começa a teoria do Big Bang. Então eles começaram a falar, uau, se o universo está aumentando, se a gente voltar, ele se coincide em um único ponto, e a partir desse único ponto, teve a explosão de tudo, que foi o que a gente conhece hoje como o Big Bang. Tudo aconteceu. E aí, então, os cientistas começaram a publicar. Não, o universo teve um início. O universo teve um começo. E o começo do universo foi o Big Bang. Aí todo mundo começou a falar. Quando todo mundo começou a falar sobre isso, de quem que a gente lembra? Do filósofo Al-Ghazali, que ele diz, o universo começou a existir. Na época, ninguém acreditava nele. Mas agora já é um fato científico. O universo começou a existir. Então a gente volta na mesma proposta. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo possui uma causa. E eu pergunto para vocês, qual é a causa do universo? Qual é a causa do universo, meus irmãos? Pode falar. É Deus. A causa do universo, meus queridos, é Deus. Tudo que começa a existir tem uma causa. Se o universo começou a existir, a causa do universo só pode ser Deus. Não tem outra coisa. E aí começa a complicar para os cientistas, que não acreditam em Deus. Aí eles falam assim, não, espera lá. Agora não tem como voltar mais, né? Já foi publicado que tem o Big Bang. O Big Bang, na realidade, é um tiro no pé da ciência. Porque eles não têm como explicar da onde surgiu o Big Bang. Como veio o Big Bang. O que tinha antes do Big Bang. Eles não têm como explicar. Eles não têm como explicar. E aí, então, começam as explicações fantásticas. Olha aqui. O vir a existir do universo, como discutido na ciência moderna,
não é apenas uma questão de impor algum tipo de organização em cima de um estado incoerente e pré-existente. Ele está falando aqui o seguinte, deixa eu terminar de ler. Mas, literalmente, o vir a existir de todas as coisas físicas, mais literalmente, o vir a existir de todas as coisas físicas a partir do nada. Ele está falando aqui o seguinte, o início do universo, ele não veio de alguma coisa que estava incoerente, por exemplo, uma coisa que não estava bem, e uma sopa que não estava muito boa, algum evento, e aí teve um defeito, e essa sopa explodiu e fez o universo. Não é isso que ele está falando. Ele fala que o vir a existir do universo é que antes do universo não existia nada, e aí, então, de repente, o universo começou a existir. Entenderam isso? Agora eu vou falar para vocês. O ser humano demorou mais de 1000 anos, 6000 anos, para descobrir o que Deus tinha falado no primeiro verso da Bíblia, gente. Quando a gente anda contrário à vontade de Deus, a gente demora muito tempo para entender o que Ele está falando para a gente logo de cara. Deus está falando assim, eu criei tudo. E agora que eles foram descobrir que as coisas vieram do nada. Mas vieram do nada como que um cientista que não acredita em Deus fala que as coisas vieram do nada? Olha a explicação. Olha que fantástico. A posição, olha aqui, a palavra que ele usa, a posição mais racional a se manter é que o universo veio do nada, por nada e para nada. Gente, não dá dó? A gente tem que orar para umas pessoas assim. E ele não é qualquer um, gente. Ele não é qualquer um. Ele é um filósofo lá da Universidade de Michigan. Agora eu falo para vocês, existe ciência numa declaração dessa? O que existe de ciência numa declaração dessa, gente? Por isso que a gente precisa orar, e a gente precisa pesquisar e estudar, para a gente não ser confundido com essas coisas, porque isso é um absurdo. Olha essa outra declaração. Em um cúmulo de iniciativa própria, o universo criou-se a si mesmo. Você tem como ser seu próprio pai? Ou você tem como ser sua própria mãe? Como que o universo vai iniciar sua própria existência? Se ele não existia, é incoerente. Olha, vocês conhecem o Richard Dawkins, né? Ele que escreveu aquele livro Deus, uma ilusão, God Delusion. Nesse livro dele, ele fala literalmente isso aqui, olha. Quem não acredita na evolução é burro. Ele fala isso. É um ignorante. Se você, hoje em dia, não acredita na evolução, você é um zero esquerda. Você é um burro. Ele fala assim, ele fala abertamente. Mas qual é a base para acreditar na evolução? O que a gente tem para acreditar na evolução? Uma coisa eu vou falar para vocês e a gente vai começar a caminhar para a terceira e última parte. E aqui é a conclusão. Qual é a relevância disso tudo? Eles tentam passar para a gente que a questão da evolução, da criação a partir de Deus, ou da evolução sem Deus, é questão de raciocínio, questão racional. Mas eu falo para vocês, em nome de Jesus, que isso aí é uma questão espiritual. Está acima de nós. É uma batalha espiritual. E a gente precisa começar a acordar para isso. Prestar atenção. Porque os nossos filhos estão indo para a escola para receber essa informação que eu passei para vocês agora aí, todos os dias da semana. A gente só passa para eles aqui uma vez por semana. Mas isso eles ficam ouvindo a semana toda. Aí a gente precisa saber dessas coisas para a gente ajudar os nossos filhos. Mas olha só. Vamos para a conclusão. Livro de Apocalipse. Jesus escreveu 7 cartas, e cada carta é endereçada a uma igreja no Apocalipse. Cada uma dessas igrejas possui uma característica diferente, e cada uma delas pertence a uma época diferente. A primeira igreja, ela vai do ano 31 até o ano 100. E aqui Jesus fala
que ele é aquele que anda entre os candeeiros. É assim que ele se apresenta. Assim diz aquele que anda no meio dos candeeiros. É em Apocalipse capítulo 2, se vocês quiserem acompanhar. 3 e 4. A gente não vai falar sobre isso aqui, é só para vocês entenderem uma coisa importante. A outra, em Esmirna, que é do ano 100 até o 313, que foi quando o Constantino se converteu. Lembra que eu falei para vocês? Lembra dessa data, 313? Nessa época aqui, os cristãos, meus irmãos, morreram. Muitos morreram nas arenas, os leões comeram, os gladiadores matavam. E aí Jesus se apresenta para eles como aquele que morreu e reviveu. Amém? Para cada uma dessas igrejas, Jesus se apresenta de uma forma diferente, mas que tem a ver com aquela época que eles estavam vivendo. E aí vai passando a época, aí chega na última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que começa em 1844, que é a igreja da nossa época. A igreja da nossa época. 1844 já passou. E a gente está vivendo aqui, a gente está esperando a segunda volta de Jesus. E olha como que Jesus se apresenta para a igreja de Laodiceia, capítulo 3. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Leia comigo aqui. O quê? Não, leia alto, gente. Leia, porque isso é importante. Leia alto. Vamos ler mais uma vez. Gente, olha que incrível. A igreja de Laodiceia começa em 1844. Sabe o que aconteceu em 1855? 1859? Foi publicada a primeira edição do livro A Origem das Espécies. Vocês acham que Deus enxerga as coisas de forma panorâmica ou não? Quando Deus viu que as coisas iam acontecer desse jeito aqui, que aí começou a vir a ideia da evolução, Deus já preparou o seu povo. Olha, vai vir alguém aqui que vai falar para vocês que eu não criei nada não, que as coisas vieram de forma evolutiva. Mas eu já estou falando para vocês agora, quando vier isso, você não acredita nisso, porque fui eu que criei tudo. Amém? Eu sou o princípio da criação. É o amor de Deus para nós que somos da igreja que Ele ama, gente. Ele está falando para a gente, olha, não cai nessa enrascada, nessa armadilha. E por incrível que pareça, existe uma organização que está na internet, se vocês quiserem, depois eu dou o site para vocês, está aqui, The Clerg Letter Project. É um grupo de cristãos, que se dizem cristãos, mas que eles assumem o evolucionismo como verdade. E olha o que eles falam. Está difícil de enxergar aqui, eu não achei que ia ficar tão... Você pode apagar as luzes aqui da frente? Que acho que vai ficar mais fácil de enxergar aqui. Eu quero que vocês leiam só essa linha que está aqui. Não dá para ler, né? Ok, aqui está falando o seguinte, olha. Nós acreditamos que a teoria da evolução é uma verdade científica fundamental. Rejeitar esta verdade e tratá-la como uma teoria entre outras, que ela não é uma teoria entre outras, é uma teoria única. Ela é única, é a verdade. É deliberadamente aceitar a ignorância científica. Gente, sabe quem escreveu isso aqui? São crentes, são pessoas que vão na igreja. Isso daqui, a cada ano, eles se reúnem. Começou as primeiras reuniões em 2006, 2007. Existem igrejas inteiras que se inscrevem. Teve um ano aí que teve mais de 1000 igrejas que participaram desse evento. E eles fazem esses eventos anuais. E pasmem vocês, o próximo evento vai acontecer no próximo final de semana, aqui no dia 7 a 9 de fevereiro de 2014. O próximo final de semana vai ser comemorado a Semana da Evolução, no meio de muitas igrejas. No meio de muitas igrejas. Eles tratam isso de forma séria. Eles estão explicando a evolução. Agora, se a gente pega a evolução como verdade, como que a gente explica esse verso de Isaías? A todos criei para minha glória, e os formei, e também os...
Gente, Deus fez cada um de nós. A gente tem que rasgar esse verso da Bíblia. Se as coisas vieram de forma evolutiva, a gente tem que rasgar essa parte da Bíblia. Nós somos frutos da criação de Deus, somos fruto do amor de Deus. E a gente precisa ter isso na nossa vida, a gente precisa ensinar isso para os nossos jovens, para os nossos filhos. Porque Satanás está querendo tomar ele da gente, porque eles são o futuro da nossa igreja. Esse outro verso. E tudo foi criado por ele e para ele. Se a evolução é verdade, arranca esse verso da Bíblia. Arranca esse verso da Bíblia. Mas não se esqueça que tem uma condenação para aquele que tira alguma coisa da Bíblia, né? A gente não pode tirar nada da Bíblia. É o que está escrito, porque Deus vem orientando a gente desde o começo. E agora eu vou explicar para vocês. Se até agora ficou difícil para vocês, se vocês não conseguirem lembrar nada até agora, essa parte é a parte mais importante. Se vocês não entrou nada do que eu disse para vocês na cabeça de vocês, não tem problema. Mas nessa parte agora, eu quero que vocês prestem atenção. Quando Jesus estava no deserto, que ele foi tentado, a primeira tentação que ele teve foi do pão. Foi do pão, não foi? Qual foi a primeira tentação que o ser humano caiu? Foi da comida, né? Depois Jesus foi tentado por negócio do templo, né? Que ele falou assim, se joga no templo. E Jesus falou, não vou me jogar. Tá. Qual foi a última tentação? Para Jesus fazer o quê? Para se prostrar e adorar. E Jesus falou assim, adorai somente a Deus. Satanás ficou furioso. Ficou furioso porque a briga dele, desde o começo, foi que ele queria estar sentado no mesmo trono que Deus. Ele queria estar assentado no trono e receber louvor, receber glória, receber honra. E ele fica doido quando a gente está aqui adorando a Deus. Porque a gente podia estar fazendo qualquer coisa, mas nós escolhemos estar aqui para adorar a Deus, porque esse é o fim de tudo, gente. Adorar a Deus. E o que Satanás não quer, ele não quer. Esse aqui vai ser o meu último slide. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Olha só. Apocalipse 14, 7. A tríplice mensagem angelical, né? Que até foi pregado sábado passado sobre isso. É a mensagem, gente, que nós, como povo de Deus, temos nos últimos dias. Presta atenção no que Deus está falando para a gente fazer. Dizendo com grande voz, temei a Deus, faça as coisas do jeito que Deus quer. E dá-lhe o quê? Dá-lhe o quê, gente? Nós temos que começar a dar glórias a Deus nas coisas que a gente faz. Precisamos dar glória a Deus nas coisas que a gente faz, meu irmão. Você vai trabalhar, dá glória a Deus. Você tem uma dificuldade, um problema? Dá glória a Deus, meu irmão. A Bíblia está falando, a gente tem que dar glória a Deus. Não sou eu que estou falando. Glória a Deus eterno. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque vinda é a hora do seu juízo. Você sabe o que significa a palavra Laodiceia? É o povo do juízo. É o povo do juízo. Porque vinda é a hora do seu juízo. Dá glória a Deus, porque é vinda a hora do seu juízo. E o que, irmãos? E o que? O que, meus queridos? Adorai. Adorai aquele que fez o quê? Que fez os céus, o mar e as fontes. Não, vamos ler de novo, gente, que está muito devagar. E está muito fraco. Gente, presta atenção na grandiosidade desse verso. Eu quero que vocês leiam comigo, juntos. Vamos ler a partir daqui. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Amém. Pode desligar o slide. Eu quero falar uma coisa com vocês. Satanás não está preocupado se você está adorando Deus com fervor ou não. Ele está preocupado que você não adore a Deus. Satanás não está preocupado se você está bonitinho aqui na igreja, vem aqui na igreja e adora a Deus. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado na sua casa. Você gasta tempo com Deus, adorando a Deus na sua casa? Você acorda de noite e vai orar para Deus de noite?
Você gasta tempo adorando a Deus, glorificando a Deus. Essa é a preocupação do Satanás. Porque foi o que Jesus falou, adorai somente a Deus. E ele falou assim, se é para adorar somente a Deus, então eu vou encher esse povo de coisas para fazer. É trabalho, é estudo, é videogame, é computador, é uma coisa, é outra. Para quê? Para ninguém adorar a Deus. E Deus está dando essa mensagem para a gente, meus irmãos. Nós precisamos começar a colocar isso na nossa vida. Adorar a Deus tem que ser o fruto, tem que ser a nossa respiração. Nós precisamos acordar de manhã e falar assim, Senhor, glória a Deus porque eu abri meus olhos hoje. Glória a Deus. E levanta, meu querido, e vai adorar a Deus. Louve o nome de Deus. Porque é isso que Deus precisa. E é isso que Satanás fica doido. Está com dificuldade? Vai e adora a Deus. Porque a gente precisa disso na nossa vida. Sabe por quê, meus queridos? No céu é isso que eles fazem. Vocês já viram que fala, dos 4 seres que ficam lá do trono de Deus, fala, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Imagine ele falar isso, o dia Santo, Santo. Se você não está acostumado a adorar a Deus aqui, o céu vai ser muito chato para você. E Deus não vai poder te levar lá, porque Ele não quer que ninguém triste. Se nós não estamos acostumados a adorar a Deus agora, a glorificar o nome de Deus agora, nós não estamos nos preparando para ir para o céu. E isso é tudo, gente, o foco de tudo. Satanás, ele faz tudo para tirar essa atenção da nossa vida. E a gente tem que começar a prestar atenção nas coisas bonitas que Deus fez. Olhar a flor e falar, glória a Deus pela flor que Ele fez. Amém? A gente olha o nosso irmão do lado, olha para o seu irmão do lado e fala assim, eu dou glória a Deus porque você existe. Fala isso para o seu irmão. Fala isso para o seu irmão. Eu dou glória a Deus porque você existe. É isso que dá alegria no coração de Deus, meus queridos. Dá glória a Deus por isso. E a gente começa a olhar as coisas e começa a glorificar o nome de Deus. Então a gente fala assim, Senhor Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Canta comigo. Estrelas mil. Assim. Canta, meu querido. Canta, mas dá glória a Deus, meus. Canta, meu. Glória ao nome de Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Amém, glória a Deus. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Vamos cantar de novo, só que agora sem o piano. Eu quero só ouvir vocês cantando e os anjos juntos. Então minha Ai, gente, que lindo é isso. Ah, Senhor, damos glória ao Teu nome. Senhor, Porque o Senhor é o Criador de tudo. E nós sabemos que o Senhor é grande demais e maravilhoso. Estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Aceite esse nosso louvor, porque estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. E a nossa alma se derrama diante do Seu trono, ó Pai.